Olá, olá! Chegando para você mais um Pode Colar, o seu podcast esportivo semanal com muitas novidades, com personalidades, atletas, ex-atletas, dirigentes, pessoas que fazem e fizeram muito pelo esporte. E eu lembro que o Pode Colar tem a parceria oficial aqui com o Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda e outras tantas opções que você tem à sua disposição para poder estar cursando agora em 2023. As aulas estão apenas começando, hein, galera? E você também, vindo de transferência, tem condições especiais. Matrículas com até 70% de desconto. Então, portanto, acione o QR Code que aparece na sua telinha, entre em contato com o departamento de marketing e seja aluno Unirp em 2023. E eu também falo do nosso podcast, o Pode Colar, para você se inscrever no nosso canal no YouTube, Pode Colar Podcast. Lá você tem este e outros tantos episódios bacanas. Já passaram por aqui a Doroteia, Marininho Manela, Professor Fará, entre outros nomes ligados ao esporte. E também as nossas redes sociais, você pode nos seguir através do Instagram, o Pode Colar Podcast, o nosso perfil, para você acompanhar os cortes e também tudo a respeito das novidades esportivas. E ainda as plataformas de áudio digitais, hein? Olha aí, estamos no Amazon Music, no Deezer e também no Spotify. Olha só quantos lugares, quantos sites, quanta coisa bacana para você poder nos acompanhar aqui no Pode Colar, onde histórias de sonhos se tornam realidade. É isso mesmo. Hoje vamos conhecer mais uma delas. Antes, eu quero agradecer aqui ao nosso grande companheiro, Thiago Serafim, que está nas imagens, ao Cristiano Abraão, nosso editor, Vanusa Carvalho, nossa social media, o William Castro, o nosso designer, e também o Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio Unirp. O nosso convidado, pessoal, ele já marcou Messi, Cristiano Ronaldo, tem uma trajetória fantástica no futebol espanhol e é aqui da nossa região. Estou falando dele, do ex-zagueiro e atualmente treinador de futebol, o Wellington Oliveira. Wellington, grande abraço, um prazer enorme tê-lo aqui no Pode Colar. Seja bem-vindo. Obrigado, Djalma. Obrigado a todos que estão acompanhando. Cara, uma satisfação muito grande, né? A gente já se conhece aí de alguns tempos, né? Como dizia, de outros carnavais. E é uma satisfação muito grande estar aqui participando com você desse programa. Bom, um bate-papo que eu quero que você realmente conte o seu início, porque quando o pessoal for assistir, conhecer realmente a tua história, muita criança, muito adolescente tem um sonho muito parecido, que é se tornar um jogador de futebol, que é atuar na Europa. E você pôde ter tudo isso. Mas fala do teu início aqui no interior, como é que foi os primeiros passos do Wellington? Bom, acho que, né, como a grande maioria, né, da nossa população brasileira, a gente vem de família humilde, né, de família trabalhadora. Meus pais foram criados no campo, né, viveram muitos anos numa fazenda, entre Álvares, Florense e Américo de Campos. E eu fui criado ali, praticamente desde os meus 5 anos de idade até os 17 anos. Morei nessa fazenda. Dos meus 14 aos 18 anos eu trabalhei nela, junto com meus pais, com outros, né, companheiros de trabalho. E na fazenda a gente tinha um time de futebol. Como sempre, que né? Antigamente, né, tinha o aspirante, que era o cascudo. Isso, verdade. E o titular, né? Eu já rodei de caminhão por aí também, viu, Wellington? Nossa, tempos bons. Hoje não pode andar, né? Tem que ser de ônibus e tal. Naquele tempo a gente, como criança, acompanhava os pais e aquilo pra gente era uma diversão, né? Sair de casa e viajar em cima do caminhão. Dava o domingo, almoçava correndo. Né? Exatamente. Não, já tem jogo em tal lugar. Chegava no jogo, tinha aquelas barraquinhas com cachorro-quente, paçoca, Coca-Cola. Então, cara, era muito gostoso isso, né? Hoje em dia a gente praticamente não vê mais. Não vê. Então, para mim, assim, aquilo era a essência do futebol, né? Hoje o futebol virou empresa, acho que virou um negócio e perdeu, entre partes, essa magia, né? Então, assim, fui criado ali e então jogava no aspirante na linha e no titular eu era goleiro. Tinha esse revezamento, então. Era revezamento. E na cidade, né, que eu pegava de manhã com a bicicleta, andava 15 quilômetros para jogar de centroavante, assim. Então eu estava em todas as posições. Mas meu sonho sempre foi esse. Meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Sabia, né, que era
praticamente quase impossível, porque antigamente era aquelas peneiradas, né? Não é como hoje em dia, né? Diferente. Não tinha tanta essa ação de empresário como hoje, vinha né? 1 ou 2 clubes aqui no interior fazer uma peneirada e era coisa assim muito rápida, né? Você tinha ali 5, 10 minutos para poder mostrar, né? Você frisou bem, hoje totalmente diferente, né? Os clubes mandam representantes, né? Aqui nas escolinhas, nos jogos, então às vezes você está na arquibancada, tem 10 torcedores e tem 15 olheiros, né, de clubes. Então, assim, hoje é muito mais fácil, penso eu, de você ter a oportunidade de se tornar um jogador de futebol, um atleta profissional. Porém, acredito eu que, pela pouca experiência que eu tive agora do outro lado, os atletas, né, os jogadores se confundem muito. Hoje em dia, com 10 anos, empresários querendo assinar contrato, né? Os atletas querendo já ser jogador antes de ser um profissional. Depois a gente vê muito se perder por aí, muitos, né? Muitos, que, né, eu acho que é muito fácil chegar, porém é muito difícil manter. A passagem que eu tive como treinador do Tanabe, eu usei muito essa frase, né, que ser jogador de futebol é uma coisa e ser atleta profissional é outra. Tem uma diferença gigante de uma coisa para outra, né? Brinco muito porque nos bares, né, nas rodas de amigos, o pessoal fala, mas aqui no meu time, no Amador, esse cara é muito melhor do que o fulano, ciclano, do São Paulo, do Corinthians. Realmente, ele pode ser melhor, só que ele não pagou o preço para estar ali onde é que ele pagou, né? Porque tem um sacrifício muito grande. Ô Hélio, você não tem noção que quando a gente está fazendo jogos aqui também do Rio Preto, o América, e o time geralmente não vai bem, a principal frase que a gente ouve é essa. No Amador aqui de Rio Preto, no Varziano, você encontra 11 melhores do que aqueles que estão em campo. E é até legal você citar, até pegando o gancho daquilo que você está falando. Porque você vê, né? Eu uso como exemplo pessoas que foram, né, da minha época, que hoje em dia já não jogam mais, mas você deve saber perfeitamente, o Cafu, né? Ele foi exemplo que durante muitos anos tentou várias peneiradas acho que ele bateu o recorde. E não foi aprovado, né? Mas pela força de vontade dele, a dedicação, o compromisso e o sonho dele, ele conseguiu realizar. E muitos você vê que é craque, mas não tem essa força de vontade, né? Essa dedicação, esse espírito de sacrifício, né? Você tem que abandonar a sua família, às vezes abandonar a sua namorada, abandonar a sua esposa, para poder viver um sonho. E na realidade do futebol, principalmente do futebol brasileiro, futebol sul-americano, 96% é de sacrifício, né? De falta de condições, né? De ir para um clube que você não tem aonde dormir, não tem onde comer, não recebe salário. A gente vê jogadores de nível top, né? De seleção, de clubes grandes. Essa é uma minoria. O pessoal fala, acho que é 2%, 3%, né? Exatamente, é uma minoria. Então, assim, a gente vê a parte boa, mas não vê a parte ruim, né? Às vezes você está no lugar de ter que passar necessidade, fome, as coisas. Então, eu falo assim, que antigamente a gente, né, a maioria de nós, jogadores, né? A gente, se voltasse para casa, era até pior. Hoje não, hoje em casa você tem ar-condicionado, tem internet, tem tudo do bem e do melhor, então as pessoas acabam não aceitando isso, né? Então isso vai criando... A peneira já é feita de uma outra forma, né? Exatamente. Assim. Eu acho assim que hoje em dia a pessoa às vezes olha 50% dentro das 4 linhas e o outro 50% fora dela, né? Porque dentro das 4 linhas é fácil você fazer a gestão, você trabalhar com o atleta. O problema é fora dessas 4 linhas, esse atleta, né? O que envolve ele, né? Família, empresários, né? A cabeça dele, a noite, né? A facilidade que hoje em dia com a internet todo mundo passa a conhecer, né? Então, isso é muito complicado, né? Então, acho que isso é a grande dificuldade de hoje em dia. Ô, Hélio, agora, voltando no tempo lá, você também participou de uma dessas famosas peneiras. Como que, digamos, você foi descoberto? Cara, foi bem engraçado, né? Sempre que eu tenho oportunidade de contar, até porque é um pouco longa, né? E certas entrevistas... Nós temos tempo aqui, viu? Certas entrevistas não dá pra gente contar, mas foi bem engraçado. Porque na altura eu morava ainda na fazenda, né? E assim, eu sempre me considerei goleiro. Tá? O outro eu brincava porque faltava jogador. Pela estatura, ou você gostava mesmo? Não, eu gostava. Era minha paixão. Eu acho que se eu tivesse sido de goleiro, até poderia ter alcançado outros patamares.
E eu lembro perfeitamente que foi uma avaliação do Guarani em Cosmorama. E quando a gente saiu de Álvares, que a gente estava passando por Simonsen, o ônibus da prefeitura estragou. Nossa. E aí foi tentar arrumar, não sei o quê, não sei quanto. Eu sei que veio outro ônibus. Quando a gente chegou, era o último jogo. Era o último jogo. E aí tinha 15 goleiros de fora. Nossa. Aí o mesário falou, cara, não consigo, porque só tem um jogo, só joga 2. Infelizmente eu não posso abrir essa vaga. Você né? pensou, já começou errado já. Não, aí, putz, imagina, né? Eu fiquei nervoso, né, tal. Eu falei, vou de centroavante mesmo. E aí no centroavante, no time que eu tava, já éramos 7 centroavantes. Porque era o último jogo, ele foi montando. Mas o jogo tinha um tempo de quantos minutos? Era 20 minutos. 20. Era 20 minutos. 20 por tempo ou 20 Não, corrido? 20 corrido. Era 20 minutos. Então era pouco E tempo aí, mesmo. o cara que estava anotando, né, pegando os dados, ele estava numa esquina assim e a comissão técnica estava do outro lado do campo, né, que ali tem arquibancada, eu não sei como é hoje, né, mas no campo de Cosmorama, arquibancada assim, do outro lado não tem. Então a comissão ficou bem afastada. Cara, e eu passei, né, fiz a inscrição, tudo preparado, ia jogar. E aí eu falei, vou passar perto deles para eles me verem, né? Aí passei fazendo aquecimento ali e tal, fazendo os movimentos, cada um aquecia individualmente. E eu ouvi eles falando, pô, a gente veio de lá aqui e não vamos encontrar um zagueiro. E eu ouvi aquilo, eu fui lá no mesário, eu falei, meu time tem muito atacante. Pensando bem, né? Põe zagueiro aí que eu vou ajudar vocês. Acho que o mesário pensou, esse menino não sabe o que é da vida, né? Esse daí já tá, já deve ter feito um X, né? Esse veio pra fazer número. Não sabe o que quer. Cara, e coincidiu de eu pegar, porque eu sou canhoto, né? Jogava pro lado esquerdo e peguei um atacante de beirada rápido lá da cidade, Cosmorama. Muito rápido, muito habilidoso. E eu também, por causa de ser alto, comprido, né? As pernas grandes. E aí deu uma briga boa. E eu dei umas 2 chegadas nele ali. Sei que deu 5 minutos, o treinador falou, gostamos de você. Né? Agora, no final, a gente vai selecionar os 22 melhores de todos. Tá. E desses 22 melhores, a gente vai tirar as peças que a gente achar interessante. E eu fiquei até surpreso, né? Você falou, não tô nem na minha aqui. Eu tava perdido. Falei, nunca. Primeira vez que eu joguei de zagueiro. E aí eu falei, será? Né, comigo, né? Aí já empolguei. Você pensou, poxa, isso que eu nem mostrei como eu sou como goleiro. Aí quase falei pra ele, bom, depois se me der, eu vou passando, depois se me der a oportunidade, eu troco de posição, né? Aí legal, fizemos ali os 22 e eu de novo peguei contra esse menino, acho que ele gostou dos dois, ele botou um contra o outro. E aí saiu faísca. E vai. Você tinha que idade na época? Foi em 96, tinha 17 anos. 17 anos. Aí terminou, aí passou eu, de quarto zagueiro, passou um lateral esquerdo e passou um centroavante. Só 3, então? Só 3 de todos, passou só 3. Aí isso foi em agosto de 96, aí ele falou assim, em fevereiro, né, que era fevereiro o ano seguinte, 97, vocês vão ser chamados e vocês vão passar por uma outra avaliação lá em Campinas. E na época o Guarani era o Guarani, isso, né? Já com nossos atletas de lá, do nosso time e tal, que aí o nível já é superior, e se vocês forem aprovados, já fica por definitivo. Falei, cara, já fiquei assim. E aí, 2 semanas depois, eu fui para o Olímpia fazer uma avaliação, já com o grupo do Olímpia, né? Só que eu fui como goleiro. Tá. Aí eu fui como goleiro, fiquei ali também uma semana, passei, só que a mesma situação, em fevereiro vai começar e você vem. E aí, o que eu fiz? Eu jogava de centroavante e goleiro, eu já passei a jogar de centroavante e zagueiro. Lá na fazenda, olha só. A fazenda era a minha escola, né? Então, e lá o pessoal jogava firme, né? Trabalhava de fim de semana, no meio de semana, e os fins de semana a gente jogava ali. E aí eu comecei nessas 2 posições. Falei, o que me chamar primeiro, eu tô dentro. E aí o Guarani me chamou. Aí eu fiquei 45 dias lá, morando debaixo da arquibancada do Brinco de Ouro e treinando com eles e não fui aprovado. Na época você não tinha nenhum tipo de contato, nem amizade com o Luizão? Não, nada. Porque senão, se tivesse, né, nos dias de hoje, com a internet, ia ser muito mais fácil. Como é que é lá? Tô morando aqui também, alojado. Então, como é que foi teu período? Ficamos alojados ali, e aí, como todo juvenil, né, que a gente fala, sofremos ali de baixo, porque já tinha jogadores ali, pessoal já, então judiava um pouco da gente.
Mas isso acho que faz parte também do processo, né? Para você amadurecer e crescer. Enfim, eu sei que eu não fui aprovado. E aí o treinador, que tinha gostado de mim na época, ele ainda fazia parte do Guarani, porém ele estava de saída. Ah, tá. E ele falou, Elton, me deixa o teu telefone, pega o meu, não assina nada com ninguém. Por quê? Porque o Careca e o Edmar vai fundar o Campinas e eu vou ser o treinador, o coordenador, não lembro na época. Então eu conto com você. E aí aquilo, eu peguei o papelzinho, guardei aquilo, as 7 chaves, né? Trouxe para casa. E aí o Olímpia me chamou. Aí eu fui para o Olímpia. Aí fui para o Olímpia, fiquei uns 15 dias em Olímpia e fui aprovado. O Olímpia na época estava em que divisão? Você se Cara, eu recorda? não lembro se era 2, não sei se era 2 na época. E aí eu fui aprovado. Aí ele falou assim, ó, você vai ser vai disputar a posição no Sub-20, né? E vai ser o 4º goleiro do... Ah, lá você foi como goleiro. Isso, como do time profissional. E aí eu estava trabalhando na fazenda, eu lembro certinho que eu pedi demissão. Porque era tudo uma vida certinho, nova, né? Vida nova, e falei, vamos enfrentar, né? Vamos arriscar. E era o que eu gostava também. E o incentivo da família, como é que... Então, e aí, o que aconteceu? Eu lembro certinho, cara. Que é um assim, filme, prova né? de Deus, Eu peguei, né, fiz o acerto na fazenda, peguei R$4.000 na época, que foram dos 14 aos 17 anos, né? 3 anos trabalhando. Mas naquela época o Real, né? Porque o Real entrou em 94, então você ainda teve um acerto bacana. Eu já tinha batido o carro do meu pai algumas vezes. E aí eu peguei e falei, pai, toma R$1.000, sei que não vai, mas vai te ajudar. Peguei outros R$1.000, comprei em roupa, porque eu tinha, lembra daquela Botina Oliveira, aquela marronzinha? Ah, sim, usei muito. Nossa, eu só tinha aquela, Era aquela e um tênis, né? E não tinha roupa nenhuma. Aí catei, comprei. Ué, falando, acho que a gente tem a mesma idade, viu? Eu tô com 43. Eu sou 79. Eu também, 79. Sou agosto de 79. É porque você tá falando aí do período, tô me imaginando também. Então, aí comprei a roupa tudo nova e tal, e sobrou R$1.000, eu enfiei lá no fundo da mala e fomos para a Olímpia. Meus pais me levaram. E aí eu cheguei lá, era uma casa, né? Uma casa bem grande, e ali acho que eram 15 jogadores assim que moravam na casa. E aí o coordenador falou, você deixa a tua mala aqui na sala, vamos treinar, depois do treino a gente vai dispensar um pessoal, e aí você entra no quarto e se instala. Legal, chinelo e tal, peguei minha chuteira, fui pro campo, meus pais acompanharam o treino e tudo. Quando eu voltei, cadê minha mala? Então, eu ia perguntar dos R$1.000 também. Já, mas fiquei com a camiseta, o short, o chinelo e a chuteira na mão. Mas aí ninguém lá te deu assistência? Falou, pô, deixei minha mala aqui, cadê? Nada. Aí a gente acredita que foi a funcionária, né? Enfim, meu pai já queria me trazer embora, minha mãe, já ficaram desesperados. E aí eu falei, cara, isso só pode ser prova de Deus, né? Tá me testando e tal. Eu falei, não, é o meu sonho, não vai ser isso que vai me fazer desistir. E aí fiquei. Aí o clube falou que ia ajudar na altura, mas acabou não ajudando nada. E aí eu treinei 1 mês e pouquinho e tal. E aí foi quando eu fui assinar, minto. Eu fiquei treinando, né? Tem essa outra parte. Aí eu lembrei, quando eu passei e tudo, que era para assinar, eu lembrei daquele cara do Guarani. Ah, sim. Aí eu liguei para ele. Falei, olha, fulano, tá acontecendo isso, tal. Eu fui aprovado aqui no Olímpia. Ele, cara, não acredito. Eu falei, o que foi? Ele falou, não, o Careca fez parceria com o Olímpia, os que se destacarem aí, que isso era em 97, em 98 vai vir tudo para Campinas. Pode assinar. Eu falei, cara, isso, parece né? que... Falei, putz, faz. Mas eu falei, como é que eu falo para esse cara que eu tô de goleiro, né? Tem e vai no final. Eu falei, eu tenho que contar. Eu falei, mas tem um detalhe aí e tal. O que aconteceu? Eu falei, cara, eu tô de goleiro. Ele, tá de sacanagem comigo. Não, tá brincando? Eu falei, cara, não tô brincando, não. Eu falei, aí ele achou, ele não acreditava, né? Aí, na hora que ele viu que a coisa era séria, ele falou assim, não. E o treinador era o Juninho Fonseca, um ex-zagueiro do Corinthians, da seleção e tal. Ele falou, não, pode deixar, eu tenho muita amizade com o Juninho, tô ligando agora para ele e amanhã você já começa de zagueiro. Eu falei, rapaz, o cara vai me mandar embora. Ele falou, não, fica tranquilo. Eu falei, puta, aquela noite eu nem dormi, né? Cheguei no outro dia, o Juninho tá te chamando na sala. Tudo pronto, é agora. Nossa, eu entrei. Já perdi a mala, perdi... Ele falou, vou perder o emprego. Eu falei, vou perder tudo. Aí o Juninho entrou e falou, moleque, que palhaçada é essa? Pô,
Edmar me ligou e tal, falando que você é zagueiro. O que você está fazendo aqui de goleiro? Ele falou, pô, você acha que eu sou trouxa? Ele falou assim, ó, você vai sair sozinho, vai anunciar lá no vestiário para todo mundo, vai falar pro presidente e pra imprensa. Oh. Eu não quero saber nada. E outro, se em 20 minutos eu ver que você não presta, eu te mando embora. Você quer mudar? Oh, imagina, ele meteu essa pressão em mim. Você pensou uma segunda peneira na minha vida aqui. Oh, eu te juro, eu fiquei uns 5 minutos para responder para ele, cara, ali. Eu baixava a cabeça, ele fala, moleque. E ele é meio impulsivo as coisas. Eu falei, não, zagueiro. Ele falou, então a responsabilidade é tua, hein? Aí fez eu lá na frente de todo mundo. Eu falei, puta, aquela gozação, os caras zoando. Só que eu era duro, né? E aí já nos treinos, eu ele, rapaz, mas não é que você leva jeito mesmo, zagueiro? E aí começou. Aí eu disputei o Campeonato Paulista da 2ª Divisão pelo Olímpia. E aí os que foram, né, ali, os que se destacou, a gente foi para Campinas. Aí foi quando eu joguei com o Careca no mesmo time, com o Edmar. Aí tinha o Mauro, ex-ponta esquerda, que foi o nosso treinador. O Juninho Fonseca também. O Mauro hoje é do Corinthians? Isso. O Mauro treinava o Sub-20 e o Juninho era no profissional. Então eu ficava no Sub-20 e subia pro profissional, né? E aí comecei a conhecer toda essa galera, esse pessoal. Aí até que foi com o Edmar, o Careca entrou pro livro do Rex lá, porque era o presidente, jogador e fez gol. É verdade. Agora tô me recordando. Foi bem legal essa experiência. E aí do Campinas? Então, aí o que aconteceu? No Campinas, aí eu machuquei o joelho, e aí eu fazia tratamento numa clínica, e aí era uma artroscopia, que é, né, aquilo é simples. Hoje no futebol, em 20 dias você já está voltando. E aquilo eu fiquei 6 meses. E eles não queriam gastar dinheiro, ia empurrando, e aquilo eu fui cansando. E chegou uma hora que eles não tinham pagado uma dívida com essa clínica. Tá. E o dono da clínica, claro, eu ficava lá na clínica 6 meses fazendo aquilo lá, eu virei filho deles, né? Eu passava praticamente o dia inteiro na clínica, ajudava eles, porque tinha academia, as coisas, eu ajudava lá. E aí ele falou, então eu vou conseguir um empresário para você, vou conseguir um médico, a gente te opera, o empresário consegue um clube, e você, eu falei, topei. Com Campinas você tinha que tipo de vínculo? Era um contrato? Alguma tinha coisa? Contrato de 4 anos. Né? Mas estava para vencer? Não. Aí eu sentei com eles concordaram, porque não queriam pagar, não queriam gastar. Concordaram, aí eu saí. Aí eu vim para o Jalesense, em 2000. Aí voltou em casa, né? Aí do Jalesense a gente subiu da B, que na época era B2, né? Sim, isso. Subiu para B1, que hoje acho que parece que vai voltar, né? Tem tudo para voltar. A4 e eu lembro que tinha até B1. B3 na época, esses anos aí. Aí a gente subiu e aí eu fui para Barretos. Aí eu fui para Barretos, que era Bzinha. Aí em Barretos eu trouxe mais uns 4 comigo, por exemplo, falou, você vai formar o time. Sei. Aí a gente fez o time, aí em Barretos eu fiquei 2001 e 2002. Né? Em 2002, o nosso goleiro ele tinha sido formado nas categorias de base do Paraná Clube. Tá. E aí o Paraná estava em último no Campeonato Brasileiro, em 2002. Foi o ano que o Palmeiras caiu, se eu não estiver enganado. Isso, o Santos foi campeão, Estava disputando ali, caiu. o Paraná estava disputando para não cair divisão com o Palmeiras. E aí eles conversando entre eles. Pô, a zaga aqui é uma bosta. Aí o outro falou, cara, aqui tem um zagueiro bom, magrelo aqui e tal. O outro, mas posso trazer? Você já estava com 20 aí o outro, 23. Em 2002, 23. 23, Eu ia completar 23, que eu fui em agosto, embora foi quando eu fiz 23 anos. E aí eles conversando entre eles, aí foi muito engraçado, cara, porque eu ganhava R$400 ali no Barretos. E aí o goleiro me ligou, do Paraná. O cara titular, muitos anos lá, mandava prender e soltar, né? Aí ele falou, a gente só pode pagar 3 mil. Né? Aí se você ajudar a gente a escapar, aí você renova, era um contrato de 3 meses, você renova e aí se você for bem, você consegue um salário menor. Você pensou, caramba, eu falei, não, cara, 3 mil eu ganho aqui, tem que ser 5, mas aquilo eu já estava com a mala, estava dentro do ônibus já, só de mudar de uma série B para um campeonato brasileiro eu ia até de graça, né? Porque era uma vitrine, uma projeção fantástica. E aí joguei no domingo, viajei no domingo à noite, me apresentei na segunda.
Na terça tinha um coletivo, né, de manhã, porque o jogo era quarta-noite contra o Cruzeiro, em casa. Ó, estreia contra quem? Não, mas aí eu não ia estrear, né? A gente se apresentou, ia ter um processo. Só que aí o titular era o Fábio Carille, o ex-treinador do Corinthians. Ah, sim, sim. E ele sentiu a posterior. E aí eu estava de fora, né? Que eu ia fazer só um trabalho. Aí ele chamou, eu falei, não, eu estava competindo. Né? A gente já estava na 10 rodadas já. Eu falei, não, eu estou pronto. Eu falei, estou com medo, mas estou pronto. Aí ele falou, não, aí depois eu para treinar, ele falou, você vai jogar. Eu falei, tá, beleza. Eu falei, meu Deus do céu, cara, sair daqui desses campos. E aí depois do outro lado tava Cris, zagueiro, Tinga, Fábio Júnior, Alex. Montando a máquina de 2003, né? Que 2003 você lembra, que ganhou tudo, né? Era então, uma 2002 seleção. Já tinha uma certa base. Entendeu? Fábio Júnior, Carequinha no ataque. Isso. O Cris, né, que como zagueiro da Alex posição. Já tava, o Alex, o 10, então, o meia. Não, era uma seleção. E aí o treinador falou, você vai jogar. Eu falei, meu Deus. Aí entrei, joguei, aí empatamos 1-1. No segundo tempo, aos 43, veio uma bola, o Derlei saiu errado, eu cabecei, ela pingou, bateu na trave e saiu. Assim, eu fui eleito o melhor jogador do jogo, tenho um troféu até hoje. O melhor jogador daquele jogo. E se eu tivesse feito o gol, então, teria sido a estreia perfeita. Pois no outro dia, na Globo, no SBT, assim, sabe? Transformou. Sim, cobertura. Numa hora. Até você assustou. Numa hora, caramba, não, porque o pessoal falou assim, pô, o cowboy, né? Porque como eu vim de Barretos, o zagueiro cowboy se destacou, porque todo mundo fala, pô, veio contratar um cara lá da roça, né? E tal. E assim, aí eu joguei todos os jogos de titular, porque o Fábio machucou e a lesão dele era para 2 meses, né? Que ele tinha grau. Tinha o quê de rodadas 3. Ainda, você lembra? Eram 13. 13 ou 14, eu joguei 12. Depois eu fui expulso, as coisas, eu joguei. Até nesse período morei com o Fábio, né, que ele estava lá sem a família, as coisas, eu morei com ele no apartamento. E a gente conseguiu se livrar do rebaixamento. E aí eu renovei 3 anos de contrato. Só que no ano seguinte, o que aconteceu? O Paraná Clube tinha 5 títulos estaduais na época, eu acredito que não teve mais também. E o zagueiro voltou, que era o zagueiro Ageu. Ele tinha participado dos 5 títulos, então ele tinha 32 anos, na época 33, então ele voltou e eu fiquei de reserva. Né? Ele voltou e aí eu fiquei na reserva. E aí, pô, já fiquei insatisfeito, que eu queria jogar e tal, não sei o quê. E aí, falando com o meu empresário, né? E aí saiu a oportunidade de ir para Portugal. E aí... Você falou, pô, pelo menos a língua é parecida, então nisso não para mim a língua era igual, né? Para mim eu achava que português era igual. E aí surgiu a oportunidade, falei, vamos embora. Aí peguei e fui embora. Cheguei lá, era o Penafiel, que é um clube que está 20 quilômetros, 25 quilômetros do Porto. Ah, sim, né, bem no norte. E era a 2ª divisão. Aí eu cheguei lá, coincidi com outros brasileiros, que também, como eu, foi lá anônimo. Em Portugal tem muitos, né? Cara, eu falo que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Cada clube tem 5, 6, se não tiver mais. O Marítimo mesmo tinha 12, o treinador era português. É que lá a questão do brasileiro não conta como estrangeiro, igual alguns países? Não sei agora. Funciona? Lá, por exemplo, se você faz um contrato acima de 4 anos, para o futebol você não é você não é considerado estrangeiro, diferente de outros países que nenhum tem o mesmo critério. E aí eu fiz, né? Eu fiz o contrato de 4 anos, né? E aí nesse primeiro ano a gente subiu de divisão, subiu para a primeira. E eu fiz o contrato de 3 anos e eu tinha feito um contrato só para o serviço de estrangeiria, um contrato à parte, que era para essa questão aí. E aí o treinador era o Guto Ferreira, que hoje está no Goiás. Sim. O Guto também teve 2 passagens lá em Portugal. E aí a gente subiu para a primeira divisão. Aí eu joguei 2 anos na primeira divisão e aí o time tinha caído para a 2ª novamente, e eu terminava o contrato. E aí tinha jogadores lá do time que ganhava 3 vezes mais do que eu. Ah, imagino. Tinha jogado 3 vezes menos. Ah, tá. Né? Então, por exemplo, eram 38 jogos, eu tinha feito 36. E aí a gente acabou não chegando num acordo em termos econômicos e surgiu a oportunidade de ir para a Suíça. Né, pagava melhor, porém... Outro clima... Sim, porém o campeonato suíço
para mim, era um campeonato nível baixo, né? Porque eram 10 times só. Ah, sim, sim. Tá? O bom é que é próximo da Alemanha. Então, a Alemanha, os clubes ali vinham muito, tinha muitos amistosos, os caras vinham muito ali ver os jogos, então tinha esse lado, né, positivo. E aí eu fui para a Suíça, só que para a Suíça, para um brasileiro, sofre, é difícil. Imagino. Eu cheguei a pegar menos 25 graus e eu vou te falar, treinar ali, jogar naquilo... Sair aqui da nossa roça aqui com Não, mais de 30, a né? sorte que eu passei por Portugal antes, primeiro, né? Se eu tivesse ido direto, eu falo que eu não tinha aguentado um mês. É muito frio, João. Muito, muito, muito frio. Ó, tanto é que eu ia jogar, eu colocava um saquinho desse de supermercado que você pega as verduras, os legumes. Eu colocava um saquinho, colocava a meia por cima e vinha com esparadrapo para amarrar, porque senão teu pé congelava. Nossa. E aquilo assim... Nariz escorria e já saía pedra de gelo, né? Você tinha que quebrar de tanto frio. Meu Deus. Tanto é que o campeonato para em dezembro, janeiro e volta só em fevereiro. Então você tem 2 pré-temporadas. Sim, eu vejo que alguns lugares param mesmo por isso, né? Só que assim, para viver, para a família, para os filhos, essas coisas é fantástico. Porque eles são corretos, são perfeitos. É outro nível. Mesmo. Agora me fala, como que é jogar na neve? Cara, é assim, o problema, o sacrifício maior é treinar, entendeu? É treinar, porque jogar depois já com aquela concentração, a testosterona a nível full, você acaba não dando importância para isso. Agora, treinar é difícil. Tanto é que eu lembro perfeitamente, lá tinha 2 brasileiros, né? Chegou num período e falou, você tem que comprar as correntes para botar no pneu do carro. Senão você não vai conseguir se locomover. Aí eu fui no lugar, cheguei lá, eu vi o preço, eu falei, tinha que trocar os pneus e a corrente. Falei, não vou comprar esse trem não. Fui para casa. Cara, no outro dia, quando eu acordei, a janela, ela só tinha 10 centímetros para cima, o resto era tudo gelo. Nossa. Falei para minha mulher, nossa senhora, vem ver que bonito. Tirando foto e filmando e mandando pro povo e tal. Nossa, aquilo é uma alegria. Cara, e para sair, que eu morava no apartamento, tinha uma rampa assim. Filho, a hora que eu saí, que eu cheguei na metade, o carro começou... Ele desceu, ele pegou a lateral assim, foi rasgando no muro. Nossa. Aí já arrancou o retrovisor. Quer dizer, aquilo que eu não quis gastar, lá eu... Ficou dobrada a coisa aqui, o preço. Mas assim, são histórias, né, pra gente contar, experiência de vida. Foi bem bacana, cara. Bom, e aí depois da Suíça... Aí o que aconteceu? Como eu te falei, eram 10 clubes. Então você jogava de agosto a dezembro, ida e volta, que era o primeiro turno. Depois você fazia mini pré-temporada. De fevereiro a julho, ida e volta novamente, que era o segundo turno. Sim. Então, na verdade, você pegava o adversário 4 vezes no mesmo campeonato. E quando tinha a Copa, que é a Copa do Brasil nossa, que era a Copa deles lá, a Copa Suíça, quer dizer, você tinha ida e volta. Quer dizer, você jogava 6 vezes com o mesmo time. Entendi. Imagina, 6 vezes com o mesmo... conhecer bem. Não, aí você fala, de novo. Aí cada clube tinha a sua bola, a sua marca. Então você jogava em casa. Tinha isso também? Você jogava com a sua bola, com a sua marca. Você jogava no outro campo, era outra bola, outra marca, totalmente diferente. Imagina. Então não é que igual é um padrão, né? O campeonato é a mesma bola. Não sei se mudou, acredito que deve ter mudado, mas nesse ano era assim. Né? Então eu falei assim, cara, eu não quero ficar aqui. Não, aí tinha mais... Era 4 anos, tinha mais 3 anos pela frente. Aí já o meu empresário era um português. Aí liguei para ele e falei, cara, não dá para ficar aqui, não quero voltar. E aí ele falou, surgiu a oportunidade de ir para a Espanha. Eu nem procurei saber onde era, o que era, quanto que eu vou ganhar? Tanto, né? Vou. Aí eu estava em Portugal, então a gente foi de carro para a Espanha. Cheguei lá, assinei contrato, no mesmo dia a gente voltou para Portugal, vim para o Brasil. E aí quando eu voltei em definitivo, aí eu já fui de avião, né? Sim. A hora que eu cheguei, que eu nem sabia que era mar, costa, litoral. Andaluzia, né? A hora que eu cheguei de avião, que eu vi aquilo, olhei para minha mulher e falei, nossa, nós estamos no paraíso. Que coisa mais linda, cara. Que parecia uma ilha mesmo, assim, a princípio e tal. Aí ficamos um mês no hotel, né? Aquilo ali. Falei, nossa, agora eu estou me sentindo um jogador de verdade, né?
E aí foi. Aí eu lembro perfeitamente que naquela época eles fizeram um time para não cair de divisão. Estava na série B? Na Série B. Fizeram um time para não cair de divisão. Éramos contratados 15 jogadores novos, né? E dos 15, 10 jogaram, foram titular. E foram 7 rodadas, 7 vitórias consecutivas. E aquilo fez a gente acreditar, né? A coisa foi assim, tão dinâmica, parece que foi feito para a gente subir. E aí a gente subiu divisão. Subimos divisão e aí a partir daí foram 10 temporadas na primeira divisão do Campeonato Espanhol. Ô Elton, agora no Pode Colar, vou mostrar aqui uma coisa. Ó. Nem sei se você vai se recordar. Quando você participou comigo lá na antiga TV da Cidade, era metade do ano e você falou, no final do ano eu vou te trazer uma camisa. Ela tá surrada porque realmente eu usei, viu? Essa é a primeira camisa. De 2008 da Série B, você me trouxe essa camisa. Da Série B. 2008, tá aqui, ó, à frente. Mostrar aqui atrás, Thiago. O nome do Hélio tá meio desaparecido. Não, cara, você acredita que em casa eu tenho algumas guardadas e elas colaram uma na outra? De estar ali tanto tempo ali e aconteceu isso daí. Mas eu usei ela muito, viu? E aqui, ó. Onde o Wellington fez uma história incrível. A equipe do Málaga, da Espanha. Tem até o joguinho de botão aqui que hoje eu trouxe, ó, também pra te homenagear. É verdade, do Málaga, cara. Málaga. Não tinha reparado. Do Málaga. Eu vi da seleção, não tinha reparado. E falar o que significa na tua vida esse time, né? Pela história que você construiu lá. Cara, tudo. Esse pra mim, tipo assim, eu cresci com meu pai, né, falando do Santos, né, cresci santista, mas hoje a minha grande paixão é esse clube, a história que eu tenho de futebol, né, tudo está relacionado com o Málaga. É um time que eu choro por ele, que eu vibro por ele, que eu acompanho os jogos, né, por ele. Tenho muita mais fácil amizade, de assistir também, né? É tudo muito mais fácil, né, cara? Hoje, graças a Deus, a internet veio facilitar muitas coisas, né? Mas é assim, cara, quando eu falo desse clube, eu me emociono. Ô Wellington, agora um detalhe. A gente tá recordando a parte lá de trás, da época da Fazenda, da época dos jogos, que eu falei aqui no início. Ó, o sonho de todo garoto, de todo adolescente que pensa em ser jogador de futebol. Hoje, além de jogar em time grande, pensa em ir pra Europa. E você teve isso. Como é que foi viver esse período todo lá, grandes jogos contra atletas que hoje em dia você assiste até com mais facilidade na televisão, mas que você via esse pessoal de perto? Como que dá para recordar também esse período todo? Assim, Djalma, eu separo essa pergunta em duas partes, né? A primeira, que eu nunca imaginei que eu iria ser um jogador profissional, né? Que não iria chegar, até porque, né, antigamente, né, a gente... Somos da mesma idade, você sabe, né? A facilidade não era igual como hoje, né? Hoje, o pai, né? Alguém filma o garoto pelo celular e essa imagem, ela dá a volta no mundo inteiro, se quiser. E é assim, questão de segundos, né? Um passa aqui, outro vai transmitindo, então... Você contou literalmente a história raiz do futebol. Exato, como foi né? Lá atrás. Lá atrás a gente não tinha isso. Então, assim, chegar era para poucos, né? Realmente... E assim, depois de estar lá dentro, né, de ter competido contra os melhores, de ter dividido o vestiário com jogadores de nível de seleção, eu fiquei com sabor na boca de, às vezes, ter podido chegar um pouco mais longe. Né? Mas assim, sou agradecido a Deus todos os dias, quando eu deito, quando eu me levanto, por ter conseguido realizar o meu sonho, né, viver do meu sonho. Né? E hoje, graças a Deus, a minha família... A condição que eu tenho é graças ao futebol. Bom, o pessoal que está em casa, ó, o Wellington já marcou Messi, Cristiano Ronaldo, aí você recordou de um que eu também não estava lembrando, Ibrahimovic, que são 3 mega stars do futebol mundial, né? O Ibra pela quantidade de gols, o Messi e o Cristiano Ronaldo pelo duelo particular dos dois, né? Para ver sempre quem era o melhor do mundo. Que sensação você tinha na hora de você estar entrando em campo aí com o Málaga e dar de cara com esses personagens? Você olhava assim para, nossa, hoje é o Messi que vai cair aqui, nossa, hoje é o Cristiano Ronaldo, hoje é o Ibrahimovic. Como que era dentro de campo isso? Como que era viver? Cara, era assim, são sensações assim inexplicáveis, né? Porque de repente você acompanhar pela TV, né, ver toda a história e de repente você saber que amanhã você vai enfrentar esses caras, você vai enfrentar um time,
né, com tradição gigante como o Barcelona, como o Real Madrid. Vou te contar aqui né, uma cena que aconteceu, que foi, por exemplo, no Camp Nou, né, no estádio do Barcelona. Ele é dentro da cidade, do Real Madrid também é dentro da cidade, então assim, aquilo é um museu, uma história, né, aquilo ali viva dentro da cidade. Então você chega com o ônibus 3 horas antes do jogo, você vê a fila que está 2 quilômetros para a loja, né? Sei. Que assim, são turistas que vêm e falam assim, eu vou vir aqui, não sei se eu vou voltar de novo. Tem Então, essa história. ele fica ali para ele levar uma lembrança daquilo, né? Então, assim, praticamente, quando você joga contra o Real Madrid e Barcelona, metade do estádio é turista. É turista. Tanto é que parece que você vai num teatro. Ah, tá. Você chega ali, eles querem reclamar, eles levantam um pano branco, eu falei assim, aqui 2.000 corintianos, 2.000 palmeirenses, faz mais barulho do que 60 mil naquele estádio. Entendeu? Então, mas assim, o que eu queria dizer? Então, quando você chega, você já começa a se impressionar. É uma atmosfera totalmente diferente. É uma atmosfera diferente. Aí você entra no estádio, né, todo aquele ritual, você passa ali por baixo das arquibancadas, e aquilo ali não é o que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, aquele esqueleto de cimento, né? Não, ali embaixo tem restaurante, tem academia, tem clínicas, inclusive tem alguns shopping, que tem... Então. Então, assim, eles ocupam bem os espaços, eles fazem aquilo... É o que estão tentando fazer nessas arenas mais modernas hoje, exatamente, aqui do Brasil. Né? E aí você já vê aquilo, então aquilo ali vai... Cada passo que você vai entrando, você vai chamando a atenção. E do Barcelona, então, assim... O vestiário está aqui, né, já de baixo ali, Sim. O vestiário está aqui e o campo está aqui. Só que nisso daqui tem um degrau de escada, tem uma parte reta e outra escada que você sobe para o estádio, para o gramado, né? Nessa escada que você desce e sobe, acho que eles fazem de propósito. Tem uma parede gigante e ali envelopado, aí tem Maradona, Giovanni... Cruyff, assim, todas as estrelas do Barcelona estão ali. Exatamente. Então, por exemplo, você está ali, você vai esperar todos os companheiros para você subir. Você encosta a mão, você já assusta. Você fala, pá. Quer dizer, ali ele já começa a ganhar os jogos. Entendi. Né? Então, assim, você já vê aquela... Aí, de repente, você está ali, vai começar o jogo. Aí entra os dois times juntos, aí tem que esperar... Não, você entra para aquecer, por exemplo. Para aquecer individualmente, entra... Quem quiser primeiro, tal, você tem os teus 20 minutos ali de aquecimento, 25, né? E você entra, quer dizer, você já está aquecendo, o olho já corre lá do outro lado, aí você vê os caras, pronto, aí você volta. Aí os times entram todos juntos, não pode entrar um, depois outro, já entra todos juntos. É um protocolo, né? Exatamente, o árbitro fica ali, um bandeirinha vai no vestiário, o outro vai no outro, ele já se comunica, já ali sai no túnel, e aí já toca o hino do clube e já saem os dois times juntos, já se perfila, tudo ali. Então, nesse intervalo ali, que deve dar uns 5 minutos que você está ali no túnel, então, nesse caso, por exemplo, do Barcelona, você olhava assim e começava a descer. Mascherano, Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta, Neymar, Soares, David de Villa. Aí você olhava e falava, meu Deus, hoje prepara o embornal porque a coisa vai ser... Isso que você não lembrou do Messi ainda. Vai ser, exatamente. Aí você via, só que assim, eu particularmente, né, a hora que o árbitro apitava, parece que eu me transformava. Entendi. Eu me transformava. Tanto é que me perguntaram uma vez, eu falo, cara, numa construção tem que ter um engenheiro, eletricista e tal. Eu falei, eu sou o pedreiro, eu sou o cara que reparte aqui. Mas eu falei, cara, eu não quero voltar da onde eu saí, entendeu? Sim, eu apanhei algodão, apanhei café, né? Trabalhei na roça, então eu falei assim, não, cara, hoje aqui diferente de hoje. Hoje os garotos com 10 anos, já o pai leva, busca. Sim, já tem celular, já tem chuteirinha, já tem tatuagem, brinquinho, então não sabe o que é sofrer. Verdade. Né? Então, assim, isso tudo me serviu, essa faculdade, essa escola da vida me serviu para que quando eu tiver essas dificuldades, eu saber que ali atrás eu passei por piores, né? Que aquilo ali não era nada. Então, eu falo sempre, hoje, né, a nossa geração, acho que foi um divisor de águas, e essa geração nova, as que vão vir, acho que vão sofrer muito, porque
não sabem sofrer, não sabem lidar com as dificuldades, né? Então, sei lá. Enfim, resumindo, cara, joguei contra os maiores, os melhores, tive esse privilégio, tive, né, essa bênção de Deus, né? Fui realizei os meus sonhos, né, com isso. Então, assim, cara, só tenho a agradecer. Hoje procuro passar minha experiência de vida, né, para outros garotos. É difícil, é muito complicado, porque eles não vê ou ele não entende aquilo que você quer passar. Isso tudo que você está contando para mim, você conta para eles, perigoso. Não entende, né? Tanto quando eu tive ali no Tanabi, eles chegaram a ver eu com um carro que eu tenho, né? Que eu tenho um Porsche, e acham que é aquilo ali, que é aquela maravilha. Eu falei, cara, eu vim comprar esse carro 5 anos depois que eu parei de jogar. Quer dizer, o dinheiro que eu consegui ganhar, eu investi em imóveis, né? Montei uma empresa. A partir do momento que eu vi que aquilo que eu ganhava mensalmente era capaz de sustentar coisas da minha vida, eu adquiri. Às vezes a pessoa compra o carro, compra a roupa e não tem onde dormir. Foi o que eu falei para os meninos. Eu falei, cara, hoje vocês têm iPhone, né? E tá com os dentes podres. Ou a casa ainda falta rebocar, ou não tem ar-condicionado. Eu falei, muda isso, né? Eu falei, dá prioridade. Tá com o iPhone, mas onde vai tirar a foto? Né? Então, assim, a gente tenta passar. Aí eu falei assim, quem é que sai na frente? Aqueles que assimilam o que as pessoas falam. Ah, mas esse treinador é chato, ele trabalha de um jeito, eu não gosto. Não, cara, você tem que se adaptar. Eu sou passageiro, você é passageiro nesse clube. Você vai trabalhar com 30 treinadores. Você vai encontrar um ou dois, às vezes, que é do seu jeito. O resto, então, se você saber se adaptar... É igual na faculdade aqui, os professores, cada um tem um método. Exatamente. Então, tem um aluno que não gosta de um, gosta de outro. Quem se destaca, quem vai para frente? Aquele que sabe se adaptar e evoluir, e vai crescendo. Então, assim, eu tento passar isso, né? Mas cada um é cada um tem sua cabeça, né? Cada um tem seu livro, cada um escreve no seu livro a linha que quer escrever, né? Agora, Wellington, não vou nem te perguntar quem é melhor, mas qual foi mais difícil de marcar, o Messi ou o Cristiano Ronaldo? Ou tem mais algum outro que você... Cara, nenhum dos dois. Assim, eu particularmente eu não gosto de jogar contra jogadores, por exemplo, com o Diego Costa, que eu tive vários enfrentamentos e várias que é mais um rinchas. pivôzão. Exatamente, porque a bola tá lá com o zagueiro, ele tá dando cotovelada, tá pisando, tá te xingando. Né? Então, assim, então ele é muito provocador. Exatamente. Então, jogadores assim, eu não gostava e tinha dificuldade, entendeu? Tipo Luiz Fabiano, esse estilo de jogador que... Já o Messi, com a qualidade que tem, tudo, que é as dificuldades, porque eu falo que é jogador de PlayStation. Né? Ele corta, ele tira, ele dá aqueles cortinhos curtos ali e realmente ele é fantástico. Ele é fantástico. Assim, se você me perguntar quem é o melhor, para mim, melhor é o Messi. Mas é porque Deus deu esse dom para ele. Agora, profissional, um cara que buscou, que seria exemplo, Cristiano Ronaldo. O cara é fantástico. O cara saiu do nada. Aquilo que a gente vê daqui à distância, de dedicação. Ele traçou uma linha, ele falou, eu quero chegar ali, eu vou fazer... Tanto é que hoje ele tem o que tem, né? Ele, o Messi, tem o que tem e segue no alto nível. Diferente de muitos dos nossos jogadores estrelas do Brasil, né? Que tem qualidade, mas também não teve profissionalismo, não souberam lidar com a fama, com o dinheiro e acabaram parando precocemente, né? Então, assim... É um pouco da minha visão, né? Agora, falar de Málaga, e qual que foi o auge seu e também da equipe nesse período todo que você ficou? Porque não é mole não ficar tudo isso que você está dizendo. 10 anos jogando, depois mais um tempo lá no clube. Qual que foi o momento que você fala, pô, Djalma, esse é o que eu me recordo, de onde nós conseguimos chegar mais longe e que teve muito reconhecimento, a campanha e tudo mais? Não, é assim, Djalma, eu no meu primeiro ano, acho que foi o melhor ano meu, assim... em termos de condição física, né, de rentabilidade. Porém, a gente estava na Série B, né, jogadores não conhecidos. Então, assim, a gente teve o acesso, que aquilo marcou muito, né, de ver o estádio inteiro invadindo o gramado, de levantar a gente nos braços, né, de você desfilar na cidade, né, de ir... Lá tem muitos centros históricos, né, então a prefeitura lá é um prédio fantástico,
né? De você estar ali e ver aquela multidão lá embaixo cantando o seu nome. Então, isso marcou muito, cara. Sei. Isso marcou muito. Só que, assim, o auge, né, do clube e o meu auge foi quando a gente se classificou para a Liga dos Campeões, né? Que a gente entrou no grupo, na fase de grupos, que aí o nosso grupo era o Zenit, era o Milan, era o Anderlecht, um time da Bélgica, e nós. Éramos 4. E a gente ganhou todos os jogos. É isso que eu ia ver, a gente tipo, ganhou... tirando o Milan, que supostamente seria o cabeça de chave, os outros dava... A gente dava ganhou jogo. todos os jogos, empatamos depois, só que a gente terminou em primeiro. Terminamos em primeiro. E nessa época, que a gente estava conversando aqui antes, né, nos bastidores, foi a época que o Málaga bateu o auge, porque a gente trouxe, na altura, tinha o Willy Cavalheiro, que era o goleiro que disputou a Copa do Mundo pela Argentina aqui no Brasil. O lateral direito era de Málaga, que também cresceu junto comigo, junto com o time. O zagueiro que fazia, né, dupla comigo, o Martin Demichelis, que foi do Bayern de Munique, da seleção, hoje é treinador do River Plate, assumiu agora. Eu de quarto zagueiro. Na lateral esquerda, o Nacho Monreal, que é da seleção espanhola, que também disputou 2 mundiais. De volante, um chileno, que também disputou o Mundial, Iturra. O outro volante da seleção francesa, o Toulalan. E aí depois a gente tinha pela direita o Joaquim, que é um ídolo lá na Espanha. Sim. Joaquim, era o Joaquim de um lado e Denilson do outro, na época boa do Betis. Entendi. Tinha o Joaquim, aí depois no meio a gente tinha o Júlio Batista. Opa. E o Isco, né, que saiu do Real Madrid agora. E na esquerda a gente tinha o Eliseu, que era um português da seleção portuguesa. Depois a gente tinha Van Nistelrooy. Olha só, hein? Tinha Roque Santa Cruz. Nistelrooy que fez um gol incrível na Copa aqui no Brasil, né? Isso. Não, na Copa no Brasil? A Copa de 14. Não, Van Nistelrooy não estava, não. Esse foi outro holandês que fez. Foi outro, né? Foi outro. Foi um gol, não sei se você está se recordando. Sei, um de cabeça, isso, contra a Espanha. Esqueci o nome, mas o Van Nistelrooy já não estava. E aí a gente tinha o Van Nistelrooy, o holandês, o Roque Santa Cruz, o Paraguai, o Saviola, o argentino, aí tinha o Lugano, de quarto zagueiro. Timaço, hein? Tinha um timaço. O Pellegrini, que é um chileno, que treinou o Real Madrid também, e estava lá com a gente. Assim, a gente tinha uma seleção, realmente. E aí a gente classificou para as oitavas de finais. Aí fomos jogar contra o Porto. Aí fomos em Portugal, perdemos de 1-0, e o jogo em volta a gente ganhou de 2-0. Passamos para quartas de finais. Os 8, hein? Passamos as quartas de finais. Aí recebíamos em casa, o primeiro jogo foi em casa contra o Borussia Dortmund. Aí empatamos 0-0. Aí no Borussia estava o Lewandowski, o centroavante. Empatamos 0-0, e aí eu tomei o terceiro cartão amarelo. Aí no jogo de volta eu viajei com o grupo, mas não pude jogar, né? Aí a gente foi lá, cara, eu vou te falar um negócio. Aquela arquibancada atrás do gol também deles... É diferente, não, né? aqui, tem uma arquibancada atrás do gol deles, um tobogã, que é para 15 mil pessoas. Cara, eles levantaram um leão, acho que era um leão, aquela pancada. Eles têm um mosaico diferente com a torcida. Nossa, aquele mosaico ali, eu vou te falar, cara. E o estádio? Você sobe no elevador, tem restaurante, tem quartos, E lá tá sempre cheio aquele campo, né? Que fala que antes de começar o campeonato já vendeu tudo. Sempre, né? Eles, assim, na Europa eles já têm o costume de ser sócio. Entendeu? Então você é sócio. Implantando agora. Você é sócio, então, por exemplo, você tem o teu cartãozinho, aquela cadeira, aquele lugar é teu. Você comprou, você pagou. Você quer melhor, você paga mais. Você quer menos, você fica no escanteio, num canto. Então, assim, eles já são sócios. O Málaga, por exemplo, hoje na segunda divisão tem... acho que 12.800 sócios. Quer dizer, ele já sabe que aquilo ele está vendido e o dinheiro é garantido. Entendeu? Então, lá eles são assim. Então, os estádios, todos os jogos lotam. Teve um jogo contra o Barcelona, que foi 89 mil espectadores. Málaga e Barcelona, quer dizer, imagina a hora que é o clássico. Aquilo ali é 100 mil pessoas, não tem como... E esse jogo lá ficou quanto? Que você não pôde jogar a partir de volta lá do Então, Borussia? aí... a gente empatou em casa 0-0, qualquer empate com gols era nosso, né? E derrota a gente era eliminado, e vitória, então a gente estava classificado. Aí 1-0, 0-1, né? Que eles falam assim, lá é diferente daqui. A princípio até eu achava estranho, mas depois eu vi que tinha razão, porque ele fala assim, 0-1,
Então, o que é 0-1? Você já sabe que é para o time de fora. Entendi. É porque aqui, 1x0, 1x0 para quem? 1x0 para quem? É aquela pergunta. Então, você sabe, o Rio Preto jogou fora, o América jogou fora. Então, você sabe que, 0-1. Então, você já sabe que a gente está ganhando. Né? Então, isso eu achei legal, achei interessante isso daí. E aí, a gente começou 0-1. Aí, eles empataram. A gente 2-1. E estava até os 45 do segundo tempo, 2-1. Eu estava na arquibancada e, meu telefone soltando fumaça, pessoal mandando parabéns, ligando e tal. Putz, cara, quartas de finais, né? Semifinal, a gente ia para semifinal. Nossa, seria uma coisa louca. E tal, de repente, aos 46, 2-2. E aos 48, 3-2. Perdemos o jogo. 2 gols impedidos, se hoje tivesse o VAR, a gente tinha classificado. Que aí a gente jogava semifinal contra o Real Madrid. Nossa, imagine só, hein, pra Espanha. Hein, só que assim, cara, a gente veio embora, todo mundo triste, arrasado, só que chegamos no aeroporto, mais de 30 mil pessoas esperando a gente, a cidade, aquilo assim, ficou marcado para a história do clube, né? Um clube humilde. Isso foi em que ano exatamente? Isso foi em 2013, 12 ou 13, se eu não estiver enganado, acho que foi 13. E nesse ano eu fui eleito o melhor quarto zagueiro da Liga dos Campeões. Que bacana. Tem uma revista francesa que fala isso. Então, assim, cara, super realizado, né, de ter participado, de ter essa história. E, assim, hoje eu me sinto jovem, né, com vontade ainda de escrever mais páginas do meu livro, né? Então, tô me formando. Semana passada eu fui em Goiânia, porque o Guto Ferreira, como eu falei lá atrás, né, foi meu treinador em Portugal. Hoje ele é técnico do Goiás. Fui lá fazer um estágio. Penso em tirar a licença B da CBF e a A, e a minha vontade é ser treinador. É justamente isso, né? Que a gente se reencontrou agora há pouco tempo, quando eu te vi lá em Tanabi, você treinando a equipe sub-20. Como é que tá essa proposta para o futuro? Igual você falou, já estou fazendo curso, já estou me aprimorando. De que maneira você pretende trabalhar no futebol como técnico? Porque a gente sabe, cada técnico tem uma característica, tem um estilo, para não dizer assim, de esquema tático. Como que o Wellington pretende, dentro de tudo aquilo que você tem de experiência, para colocar isso em prática? Bom, Djalma, é assim, cara, eu particularmente lá dentro, né, por ser muitos anos capitão, né, de jogar ali atrás na defesa, você tem uma visão privilegiada do campo, né? Então, assim, a gente fazia a nossa parte e tentava ajudar os companheiros, né, empurrando, orientando, onde ficava. Então, acho que isso vai servir um pouco também, né, para essa parte de treinador. Hoje em dia tem vários livros, tem, né, na internet, tem tudo aí. Acho que assim, a gente saber aquilo que você precisa, né, porque o que eu falo sempre, muitas vezes usa como exemplo, vamos jogar o tic-tac do Barcelona. Legal. Mas você viu o gramado? Isso, Você viu a matéria humana que você tem? Como que eu vou fazer isso no Tanabi? Sim. Um exemplo, né? Eu não consigo fazer isso. Então não adianta eu pegar um livro, pegar os treinos do Guardiola, tentar implantar aqui. Posso tentar algumas coisas, né? Mas tenho que saber que o material humano, né, que o espaço físico não é próprio para aquilo. Então, assim, o que eu fiz? Trabalhei com vários treinadores, né? Tentei pegar a qualidade de cada um, tentei ver o defeito de cada um e vou tentar formar o Wellington. A gente sabe que, né, não só no futebol, acho que em todas as empresas, né, o que manda é o resultado. Mas é assim, eu vou tentar seguir uma linha de trabalho que às vezes vai dar certo num clube, às vezes não vai dar certo no outro, às vezes vai dar certo com você, às vezes não vai dar certo com outro atleta. Enfim, vou traçar o perfil, aquilo que eu acho que é legal. Com certeza, durante o caminho a gente tem que lapidar, tem que ajustar, melhorar, mas eu acredito que a ideia que eu tenho, por tudo que eu vivenciei, por tudo aquilo que eu vi e ouvi, eu acho que vai ser um caminho legal e vamos ver, entregar na mão de Deus aí para ver se a gente tem sucesso. Agora, Wellington, já pulando para essa parte de treinador mesmo. Você viveu na Europa há muito tempo, trabalhou com muitos técnicos, né? Acredito eu, conheceu também diversas culturas nesse estilo. E no Brasil, ultimamente, estão importando muita gente, principalmente portugueses. Tem uma diferença tão grande assim do treinador brasileiro para o treinador europeu? O que você pode dizer para as pessoas que de repente estão nos acompanhando e falar, poxa, a gente só está vendo treinador estrangeiro dar certo aqui no Brasil, parece que os brasileiros não têm mais espaço. O que você tem a dizer em relação a isso? Djalma, é o seguinte, cara,
gostou do futebol, política, né, religião, essas coisas que a discussão, né, esse debate, né, essa opinião, cada um tem uma, tem a sua. A minha opinião particular é que lá ele já vem de uma escola, né, desde pequeno até o profissional. E aqui a gente não tem isso, né? Agora que estão implantando, os clubes que estão implantando, você pega o Palmeiras, né, que está fazendo isso muito bem, nos últimos 4, 5 anos vem implantando isso, tanto é que os resultados estão aí, mas você vê na nossa região, né, você pega a maioria dos clubes na nossa região, que são clubes humildes, pequenos, ele não consegue dar sequência num trabalho. Hoje ele pega aqui, o menino que se destaca, vai ali, aí ele tem que pegar outro, hoje é um treinador, amanhã é outro, quer dizer, ele não consegue. Lá não, lá os clubes já estão... Né, cria uma identidade, né? E outra, eles são... Por exemplo, Espanha. Espanha é menor do que o estado de São Paulo. Então, assim, são muitos clubes próximos e clubes bons, clubes com estabilidade, clubes que têm a capacidade de fazer coisas que o Mirassol, por exemplo, está tentando fazer, né? Então, assim, com o Novo Horizontino está tentando fazer, que a nossa região é muito rica de atletas. Porém, ainda não tem esse nível, né, de termos de estrutura para poder acolher esse pessoal, para treinar eles, para dar esse tempo, né, de crescimento. Então, assim, o atleta ele já vem de uma conduta desde os 10 anos. Ele passa como jogador e isso ele leva como treinador. Né? Então, assim, qual que é a diferença do treinador brasileiro para o treinador europeu? Organização, disciplina, comprometimento. Eu estava no Paraná Clube, time de primeira divisão na época, que eu chegava 10 minutos antes. Às vezes eu chegava ali já com o café da manhã aqui ainda, trocava rápido, ia correndo para entrar no campo. Lá não, lá você chega uma hora antes, você tem que tomar café no clube, você tem que passar no departamento médico, entendeu? Você tem que fazer um trabalho de fortalecimento e prevenção antes de sair para treinar. Para você ver como que era lá. Até tentei implantar isso porque como eu te falei, né? Eu tento pegar as coisas boas e eu achei que é legal. Quer dizer, eu tinha uma lista, né, por ordem alfabética de chegada. De chegada, assim, de marcar. Então, tinha, 9 horas, o café das 8 às 8h30. Ah, entendi. Entendeu? Então, 9 horas, todo mundo tem que assinar essa lista. Então, tem que colocar o peso, tinha uma balança ali, assinar e colocar se está disponível para treinar sim ou não. Por quê? Talvez à noite ele teve algum problema, alguma coisa, e ele não está disposto para treinar. Por quê? Porque eu tenho 1 hora para reestruturar o meu trabalho. Ah, legal. Né? Se ele chega a 15 minutos ali e fala, professor, hoje eu estou com diarreia, vômitos, eu não posso treinar. Já 15 quebra minutos. Aquilo que você estava planejando. Como é que eu vou fazer? Então, isso vai, entendeu? Então, tinha isso. E outra, lá na época, era 10 euros 1 minuto de atraso. Ah, tá. Então, assim, chegou 10 minutos, era 100 euros. Então, já tinha uma pessoa que ele chegava ali, ele tirava o papel e levava na sala do treinador. Então, se você chegou tarde, você tinha que ir lá na sala do treinador. Aí ele falava assim, quantos minutos? 10, 15. Então, põe aqui e assina. Aí você colocava 10 minutos, 15 e assinava. Aí você é descontado no salário ou depois... Não, aí isso daí é uma multa interna dos jogadores. Aí os jogadores faziam um almoço no final do mês ou doavam para uma instituição de caridade. No caso, a gente doava para uma instituição. Então, todo o dinheiro arrecadado ia para uma instituição de caridade. Entendeu? Mas aquilo o que fazia? Aquilo te doutrinava a ter uma disciplina. Sim. Então, por exemplo, eu cheguei para trocar, atrasado, pago. O treino é 9h30 no campo. Se eu estou lá dentro, no celular, ou fazendo alguma coisa, e eu saio 2, 3 minutos atrasado, esse também conta. Entendi. Quer dizer, por quê? Porque você tem que respeitar os teus companheiros. Quer dizer, se você chega certinho, você chega na hora, né? Eu chego atrasado, outro chega atrasado, você está lá esperando. Pô, por causa que eu sou indisciplinado. Então, quer dizer, isso, queira ou não queira, num patamar de um nível tão profissional, são os detalhes que fazem a diferença. Porque a gente vê na distância, mas você explicando até de uma maneira didática, a gente passa a compreender o comportamento, de repente, de um time dentro de campo, para você ver, poxa, esse time é totalmente disciplinado, o jogador é expulso toda hora. Então, dá para notar que esse planejamento, essa disciplina, tudo isso
é buscado no dia a dia lá atrás, para depois refletir em campo. Tudo tem um porquê, tem um detalhe. Por exemplo, você é substituído, você tem que vir aqui cumprimentar teu companheiro. Gosto ou não gosto, você tem que vir. Quer dizer, por quê? Porque você tá puto comigo, que eu sou treinador, mas você tá faltando respeito ao teu colega. Quer dizer, também quer jogar. Se você é titular, teu colega também merece ser titular. Né? Se você achou ruim que saiu, e aí o teu companheiro que entra? E onde está o respeito? Né? Então, tudo isso faz com que o grupo, né, e o grupo unido, o grupo sabendo certinho do que tem isso, tem aquela... Né, agora eu não sei, mas acredito que os treinadores da velha guarda não focaram muito nisso, ou não focam muito nisso. Então chega um pessoal, não é que o Abel sabe mais do que os outros. Não, é que ele veio lá de trás, de quando ele era jogador, que ele tinha que cumprir essas regras, essas coisas. Então hoje ele implantou isso dentro do clube. Né? Cada um sabe a sua função, as outras, tem um momento para debater, decidimos isso daqui, aí a gente passa para os atletas. Então é uma coisa bem organizada, coisa que eu acho que muitos clubes ficaram para trás nessa questão. Você falou o nome do Abel, lembrar do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, acho que também é da quase a faixa etária aqui, sim, né? Chegou a jogar contra ele lá? Joguei, ele estava no esporte. Em campo jogando ele também é parecido da maneira que ele é hoje como técnico? Não. Era diferente? Ele mudou. Era? Tanto é que ele é de Penafiel, da cidade que eu joguei. Ele é de Penafiel, a gente tem muitos amigos em comuns, em comum, né? E é assim, cara, eu acho que, né, agora essa semana, né, por causa do debate dele, essas coisas, acredito que ele também queira se policiar, porque não é legal, porque ele é exemplo para muitos garotos, né? Então, assim, ele sabe disso. Eu acredito que também, se ele não tivesse ganhado tantos títulos, talvez isso seria até uma justificativa para dispensarem ele, mandar embora, né? Quando está ganhando, afinal de contas, tem que aceitar, né? Mas quando não está, assim, mas é um cara que a gente tem que servir de exemplo, né, para a gente não seguir o caminho dele, mas usar isso para organizar outros clubes. No Brasil, muitas vezes, os clubes são muito desorganizados, né? Até porque eu acho que antigamente tinha muitos Eurico Mirandas dentro dos clubes. Os folclóricos, né? Que quer mandar, quer ser presidente, quer ser treinador, quer ser tudo, né? E isso não funciona. Então, assim, acho que os clubes cada vez mais têm que se profissionalizar, buscar pessoas capacitadas em cada função, para que isso realmente seja uma engrenagem que ela possa rodar todos em sintonias, né? Ô, Wellington, agora eu vou entrar numa outra parada para recordar ainda da tua época de jogador, que, óbvio, quem assiste futebol, principalmente na Espanha, tá vendo o que o Vinícius Júnior tá sofrendo. Em termos de tudo aquilo que ele faz, vira notícia e ele é exposto. Você chegou a sofrer algum tipo de coisa parecida, racismo, ou por ser brasileiro, tá lá na terra deles? Como que foi do teu momento e daquilo que você está vendo, que ele está passando hoje, de que maneira você está enxergando isso também? Assim, eu volto naquilo que a gente falou, né? Desde de você crescer de uma base, né? Tem um lance, você puxar aí, Copa do Rei, que o Barcelona está ganhando de 5 ou 6, e o Neymar e o Daniel Alves começam a dançar, e o Puyol vem e puxa eles. A cultura deles não tem isso. Exatamente. Então, assim, se você erra um gol, se você erra um passo, faz parte, é normal. Agora, chegou tarde, falta de disciplina, de comprometimento, isso eles não aceitam, entendeu? Então, assim, que acontece com o Vinícius ou com... Cara, essa dancinha, às vezes, é uma falta de respeito, entendeu? Para nós é alegria, né? As coisas, mas é uma falta de respeito. Então, isso muito prejudica. Eu acho que deveria eles também se policiar, se controlar em questão disso, né? Aí, depois, já tem aqueles que apelam, né? Por racismo, para aquelas coisas, que, infelizmente, isso não é só lá. Sim, aqui tem muito, e é em geral, né? Mas, assim, a gente teve o exemplo agora na Copa do Mundo. Né? A gente ganhou, fez os golzinhos, puta, todo mundo dançando, estamos falando, aí quando perdeu, foi lá para dançar, entendeu? Sim, então, assim... É aquela que a gente falou agora há pouco, enquanto tá ganhando, tudo é festa. Exatamente. Aí quando perde, talvez nem é por isso, mas a primeira coisa que vem à tona é qualquer tipo de falha, coisa diferente que teve. Exatamente, até porque também, cara, do outro lado tem outros profissionais, tem pai de família, essas coisas, né? Tipo assim, às vezes é uma afronta, uma falta de respeito, esse exagero nas comemorações, né? Então, acho que é só isso daí que pesa um pouco, mas acredito que dentro de um clube como o Real Madrid, certamente devem já ter conversado com ele para tentar
que ele muda um pouco esse tipo de atitude dele. Você deve ter visto o lance essa semana também, que foi um jogador brasileiro, né, que deu uma pancada nele. Foi. Acho que parece que foi o... No Valência. Isso, o Gabriel. Gabriel. Uma pancada forte, o pessoal até se revoltou na hora. Eu até achei que era um espanhol. Depois que eu vi, falei, nossa, é um brasileiro, que acabou atingindo ele. Isso, de uma certa maneira, também neva muito o atleta dentro de campo. Você, como zagueiro, se pegasse um atacante e começava a dançar muito... O que acontece, cara? Dançar, eu digo, com a bola, né? Porque não, mas é assim, por exemplo, ó, eu quando eu tava no Málaga, né? O Isco chegou. O Isco veio do Valência e tal, puta, revelação, aquele garoto diferente, né? Que tem o dom. Quer dizer, ele me deu 2 chapéus ali e tal, e eu já fiquei cego, né? Porque ele pra zagueiro, a gente... Nossa, isso daí é uma coisa de um tapa na cara. Só que eu tinha assim, puta, se ele fazer no treino e fazer no jogo, é dele, é o recurso dele, entendeu? Então, entendi. Eu falei, não, vou esperar o jogo. Aí chegou no jogo, ele fez igual. Entendeu? Então eu falei, não, é dele, né? Já tinha outros atletas que, pô, você tinha jogado, você estava com 15 jogos nas costas, né? Aquela pressão, né? Com dores, as coisas. Aí você vai treinar e você pega um garoto que vem ali e quer dar uma caneta, sabendo que o gol tá ali, ele quer dar uma caneta para trás. Quer dizer, não é um recurso para ele, não, é para ele fazer gracinha. Entendi. Então aquilo ali, filho, na outra, você já entrava mesmo para quebrar, né? Entendi. Então, assim, você pega... que, por exemplo, a gente viu esse lance em si da pancada. Exatamente. Eu não vi o jogo todo, você então pega não sei o lance, o que aconteceu. Você pega o Messi. Por exemplo, o Messi te dá caneta, te dá as coisas, mas você sabe que o objetivo dele é para frente. Agora você pega o Neymar, que quer dar chapeuzinho para trás, que quer fazer gracinha. Uma hora o cara vai nele. Aquilo não é porque o cara é maldoso, as coisas. Não, porque ele provoca tanto. Ou às vezes em palavras, que isso a gente não vê na televisão, né? Não ouve, né? Pela rádio, as coisas, a gente não ouve. Então, assim, lá dentro tem muito isso de provocar, de picar ali, né? Dessas coisas. Então, isso faz parte do futebol. Eu, como assim, só acompanho futebol do lado de fora, né, das 4 linhas, mas eu ouço muito ex-jogadores falando que entre vocês tem um chamado código de conduta. Acho que é algo parecido daquilo que você está falando agora. Existe isso mesmo? De repente, se o jogador faz uma ou outra jogada, ou um companheiro, ou alguém do time adversário chega alertando ele. Como que é esses diálogos aí dentro de campo? É o que eu estou dizendo para você, por exemplo. Cara, se eu vou chegar no Messi e fazer uma entrada igual o Gabriel fez no Vinícius, cara, todo mundo vai matar, até meus próprios companheiros. Agora, pô, você pega o Vinícius Júnior, que dá risada. Por exemplo, eu tive uma vez contra o Porto, com o Diego, que acho que se aposentou do Flamengo agora, sim, né? Você é catador de lixo, você... Fala pra você, o que eu ganho por dia, você não ganha na tua vida inteira, quer dizer... Então, são coisas que, às vezes, se você tá num dia bom, às vezes você também tá num dia que você não tá legal, né? Que você tem problemas em casa, essas coisas, e teu estupim tá curto, né? Quer dizer, a pólvora tá ali, se cair uma faísca, ela explode. Sim. Então, tem tudo isso. Assim, cometer erros, todo mundo cometemos. Eu acho que assim, que a hora que a pessoa, depois de cabeça fria, se ela for capaz de reconhecer, pedir desculpa, né? Desde que ela não, às vezes, né? Você entra tão forte que às vezes você nem machuca. Às vezes numa jogada tonta o cara tem uma lesão grave, né? Mas assim, saber reconhecer, errar. Eu mesmo já tive lá 2 lances com o Messi que quase me mataram. Eu fui xingado em todos os idiomas. Você se recorda como é que foi? Não, teve uma que foi a primeira, né? Logo no segundo, no terceiro ano, que a gente estava na primeira, que ele entrou no bico da grande área, assim, driblou meu volante, ele veio, metiu o corpo, né? Ele caiu, eu protegi a bola, era tiro de meta, e na volta que ele estava deitado no chão, eu vim e pisei na perna dele. Mas eu pisei, sabe, assim, não dei isso, nem pisei nele, mas foi aquele, tipo assim, provocar. Tanto é que ele me deu um chute, mesmo deitado, ele me deu um chute. E aquilo ali, nossa, aquilo ali, a imprensa, programa, televisão, nunca me chamaram, naquele dia me chamaram, tudo e tal. E a outra foi que aí, a partir daí, sempre quando tinha jogos, eles resgatavam essa imagem. Imagina. Né, imprensa, tudo, para vender, para botar fogo no parquinho, né? E aí teve um outro que ele deu a bola para fazer 1-2, né, uma parede, e eu tem até uma foto minha com a mão assim. Nossa, ele ficou uns 20 minutos atrás de mim,
olha, concha de tu madre, hijo de puta. Então, ele esqueceu de jogar bola e ficou em cima de mim. Quer dizer, o que eu buscava, eu consegui, que era desconcentrar ele. E aí teve uma jogada igual. Ele veio com o volante, foi escanteio, e eu fui na cobertura, mas eu não cheguei nem a participar. Ele ficou um metro assim longe de mim. Eu virei as costas, ele veio e deu uma cabeçada nas minhas costas e voltou a me xingar de novo, xingar minha mãe. Sei. Aí a hora que ele bateu a segunda vez, eu virei e peguei no pescoço dele assim, ó. Aí eu grudei, eu falei, fala de novo. Aí soltei, ele caiu. Aí veio Piquet, veio Daniel Alves. Nossa, aquilo... Os comentários assim, ó, no Deus não se toca, no Deus do futebol e não sei o quê. Aí os brasileiros, é isso mesmo. Se o nosso zagueiro tivesse feito isso, nós não tínhamos perdido de 7-1, e aquelas histórias, aquelas coisas. Então, assim, o cara é um açougueiro, o cara é um filho da mãe, né, aquelas coisas e tal. Mas, pô, em nenhum momento eu agredi ele, em nenhum momento botei em risco a integridade física dele. Né, até me justifiquei, porque o cara me provocou, me xingou e tal. Aí eu falei, não, então fala, já que você quer falar, fala. Tanto é que ele também se insinuou muito, né, se jogou, enfim. Mas isso é legal, isso daí... Eu reconheci que errei, porque não é exemplo para garotada, porque a gente é exemplo para muitos garotos, né, muita gente. Né, por exemplo, eu levava minhas filhas na escola e aquilo, as crianças, né, me via, queria tirar foto, imagina... de um nível como Messi, Neymar e companhia, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que faz, né? Às vezes não, a maioria das vezes, principalmente nós brasileiros ou sul-americanos aqui, a gente não tem uma base familiar para isso, né? De repente, você imagina, você sai daqui e dentro de 5 anos você está ganhando milhões. Que é por isso também que acontece muito isso com esses nossos jogadores da Europa, que vai, já rapidinho já quer voltar, ou vai, recebe esse tipo de depressão que a gente está observando. E não consegue, porque você não tem uma estrutura, você não tem um pai, uma mãe, você não tem uma base, né? Quer dizer, você até tem, mas eles também, infelizmente, igual meus pais, meu pai estudou até a 4ª série, a minha mãe é semi-analfabeta. Quer dizer, ela não tem uma estrutura, ela me ensina... Né, o respeito, a educação, cara, isso daí para mim foi fantástico, eu tento passar para minhas filhas, só que, se eu preciso de um negócio econômico, né, de uma orientação, de contrato, de comprar e daquilo, eles não conseguem me ajudar, não conseguiria ajudar. Então isso assim, você vai lá, o cara, opa, peraí filho, tá gastando muito, tá gastando errado, olha, você tá indo para a noite, você tá desfocando, né? Então, você tem um pai que te mostra. Hoje eu tenho minha filha de 16 anos, uma de 9. Né? Eu tenho meus erros também, começo o meu erro, como qualquer um, mas eu tento mostrar para ela o que é certo e o que é errado. Ela que vai decidir o caminho dela. Com certeza, ela vai fazer algumas coisas erradas. O que eu quero com isso? Que ela erre o menos possível. Né? Então, assim, nossa geração, é o que eu estava falando, a gente vai, né, dentro do possível, a gente vai tentar passar para os nossos filhos coisas que a gente não teve com nossos pais. Né? Porém... A gente teve uma educação lá que a gente não está conseguindo passar hoje para os nossos filhos. A nossa base foi totalmente diferente. Meu pai olhar para mim, eu já sabia o que ele queria. Hoje eu olho para minha filha, ela mostra a língua para mim. E eu, pai, o que você quer? Se é quadrado, se é antiquadro. Né? Então, assim, a gente tem que se adaptar e tentar, né, levar o melhor possível e tentar passar, fazer a nossa parte. Falar, não, o que eu pude fazer para te orientar, para te ajudar, né, tá aqui. Agora, daqui para frente é contigo. Ô, Wellington, você parou não faz tanto tempo assim. Só que muita gente ainda é nostálgico com as décadas de 80, 90, até o começo dos anos 2000. O pessoal fala que o futebol era mais difícil do que hoje. O que você pode dizer em relação a isso? Você que viveu e vive ainda dentro de campo, tudo relacionado a esse esporte. E se o Wellington lá de 23 anos, 24, 25 no teu auge estivesse jogando hoje, como que seria? Olha, assim, em termos, né, que a gente comentou, né, de visibilidade, né, mudou muito, que hoje sem dúvida. Tá aí, né, a Taça São Paulo tá aí, a maior vitrine, né, para a garotada. Hoje você tem garoto de 12, 13 anos, ele foi fazer avaliação já em 5 clubes grandes, né, o pai leva, o observador, né, leva para passar uma semana, então isso facilitou muito, coisa que antigamente não tinha, né, questão de materiais. Né? Hoje você tem a chuteira do Messi, do Cristiano, o moleque chega ali, chega a brilhar. A bola diferente. A bola, o gramado, né? Hoje tem vários campos aí sintéticos que estão organizando. Antigamente você jogava nos campos da prefeitura e aquelas coisas, né?
mais clubes, né, mais oportunidades, né, aqui na nossa região principalmente, né, para a gente poder desenvolver o trabalho, questão de nutrição, né, esse acompanhamento, né, de fisiologia, né, de tratamento. Por exemplo, eu tenho problema de joelho, eu falei com o médico, ele falou assim, Wellington, hoje a medicina mudou muito, né, mudou muito, né, evoluiu, mas não a esse ponto. Agora, a prevenção, sim, a prevenção mudou da água para o vinho. Então, tanto é que hoje você vê jogadores que antigamente paravam com 30 anos, hoje param com 36, 38, né? Então, isso ajudou bastante, né? E é assim, em termos, por exemplo, de tudo, cara. Hoje você senta ali e você tem um telão que mostra a imagem do atleta, né, do adversário, mostra a sua, né? Isso antigamente não existia nada. Pessoal, né? analista de desempenho, traz um monte de informação. Nossa, né? chega acho que até demais. Né? Hoje você treina com GPS e ele pega teus batimentos, treina e joga, né? Muitas vezes joga. Então ele traz todas as informações. Então, assim, não tem como. Estou cansado no treino, professor, o senhor estava puxando. Não, eu estava puxando, mas teu batimento está 80. Você tem que trabalhar 130. Então não tem muito. Então não tem onde se enganar, entendeu? Então, assim, perdeu um pouco a graça também, né? Sim. Perdeu um pouco a graça porque é tudo muito robotizado. Acho que um dia vão implantar um chip dentro de você, vai saber se você dorme, que hora você dorme, se acelerou o coração, se você comeu isso, se comeu aquilo. Mas é assim, faz parte do processo, né? A gente tem que se adaptando, se evoluindo e dando seguimento nisso. Agora, Wellington, que mensagem você deixa aí para essa garotada, como você disse, para poder trabalhar, poder chegar, realizar sonhos? O que você deixa de mensagem, até espelhando em tudo aquilo que você vê que um atleta profissional quer chegar longe, quer ter sucesso? O que você pode dizer aí para o pessoal que está nos acompanhando? Foi o que eu te falei, né? Você falou da dinâmica, né? Até pegando um pouquinho. Hoje, cada vez menos, né, vai sobrar espaço para um Ganso, para um Lucas Lima, que são jogadores que têm... Lucas Lima agora está sofrendo tanto. São jogadores que têm uma qualidade impressionante. O Luan da cidade, né, gente? Qualidade impressionante, só que não tem a profissionalidade e o compromisso que o futebol de hoje está exigindo. Hoje, às vezes, o treinador, eu prefiro pegar, às vezes, um cara mais cabeça dura, mas que ele é comprometido, né, que ele está ali, que ele é de grupo, do que pegar uma estrela, que ele é individualista, que ele só pensa nele, que ele não quer correr pro time, entendeu? Então, assim, cada vez vai sobrando espaço. O que eu tenho que falar para a garotada? Cara, se realmente é aquilo que você quer, que se empenhe, que estudam, né? Principalmente o estudo, que não deixa. Eu nunca imaginei que eu iria sair de Votuporanga, né? Quando eu vinha para Rio Preto, eu falava que eu ia viajar, pegava o ônibus. Verdade, nossa, aquilo dava uma dor de barriga, a hora que eu tinha que descer na rodoviária, que parecia que eu estava em outro planeta. Imagina, atravessar o oceano, né? Puta, o inglês é fundamental. Você vai ganhar dinheiro. Para você saber o que fazer com o seu dinheiro, cara, né? Não deixar na mão, o empresário me enganou. Não, você que deixou ser enganado. Estuda, se aperfeiçoa. Se não der certo no futebol, vai dar certo para qualquer outra profissão da sua vida, né? E foco, cara. O que eu quero? É isso. Não deixar que nada, que amigos, que noite, que drogas, que namorada, desvio. Você pode até coincidir, né? De levar as duas coisas junto ao mesmo tempo. As duas coisas que eu falo, namorada e família, as coisas, né? Mas droga jamais, bebida, tudo tem o seu momento certo. Não estou dizendo que, eu quero que o meu filho vai com o nutricionista, que ele vai comer essa comida balanceada, ele não vai fazer mais gols e vai jogar melhor porque ele come um purê de batata e ele não come um churrasco. Porque ele toma uma água e ele toma uma cerveja. Não. O que vai fazer? Que ele se lesiona menos, que a carreira dele tem uma durabilidade maior, isso sim, né? Mas não vai fazer. Então, assim, também os pais não vão pegar. Eu quero que o meu filho faz isso, academia, que come isso, que não faz isso. Não, também ele tem que ter o espaço dele, né? Hoje em dia, com 10 anos, o pai quer botar um personal trainer, um treinador para ele, quer academia. Quer dizer, o moleque não tem vida. Dentro desse gancho, o que é mais difícil de lidar? Com os pais ou com o empresário? Os pais, 100% os pais. Bom, você que viveu isso, está vivendo, os pais e os empresários também, né? Porque às vezes os empresários acham e faz com que o atleta se acha que ele é a última bolacha do pacote, né? E outra, foi naquilo que a gente conversou lá atrás, que a diferença de ser jogador de futebol
para ser profissional é gigantesca. Aí tem um caminho muito longo, né? Tem exemplo que eu tentei ajudar alguns garotos quando eu voltei para o Brasil, né? Que eu perguntei para ele qual foi a maior dificuldade que ele teve, para ele não ter ficado. Que ele até assinou o contrato, ficou lá 2 meses e veio embora, foi dispensado. Aí ele falou assim que é porque ele não tinha ar-condicionado no quarto. Ele não conseguia dormir bem, não conseguia treinar bem. Aí eu quase mandei ele para aquele lugar, né? Eu falei, cara, você sabe quantas pessoas, quantos atletas não têm o que comer, não tem pai, não tem mãe, não tem casa, não tem uma cama e queriam estar no teu lugar? Eu falei, do mesmo jeito que você quer estar ali, amanhã vai chegar outro ônibus com os mesmos garotos, com as mesmas intenções de tirar você. Então, assim, chegar ali não é difícil. Difícil é se manter. Eu uso sempre a mesma frase, John. A nossa vida, em qualquer profissão, na vida em si, é uma roda gigante. Quando a gente está aqui em cima, maravilha. Sim. Só que a gente sabe que vai passar aqui embaixo. E é o momento que a gente tem que estar mais forte. Né? Quando a gente passar aqui embaixo, vai ter 200 pessoas querendo puxar o nosso lugar. Para tomar o nosso lugar. Para descer, para entrar, entendeu? Então, assim, é o que eu tento falar muito para os pais, para os garotos. Mas, assim, vai ter de tudo, Djalma. Quem vai sair na frente? Quem saber assimilar, ouvir e botar isso em prática. Então, assim, vai ter 200 garotos, vai chegar a 10, vai chegar a 5, vai chegar a 2. E muitos com muita qualidade vai ficar pelo caminho. Né? Na época do Barretos mesmo, o frigorífico Minerva, né, que é uma empresa muito forte lá, ele recrutava os atletas do clube para trabalhar. Olha. Ele dava o salário, pagava a faculdade para o cara trabalhar e jogar o fim de semana para eles. Quer dizer, nós ganhava R$400. Quem tem filho, as coisas, o que fazia? Não tinha outra opção. Né? Então, assim, é primordial, dos 14 aos 17, aos 18 anos, dar um golpe na mesa e falar, não, é isso, é o que eu quero, porque a partir daí, cada vez vai ficando mais difícil. Bom, Wellington, agora a gente tem um quadro aqui no nosso programa. Muitos que vieram aqui nunca tiveram uma figurinha num álbum, ao contrário de você, né? Eu acredito que pelas ligas aí que você jogou e tudo mais, você já tenha tido. E eu vou também pedir aqui para você colar a tua figurinha aqui no nosso álbum. Vou pegar uma aqui. Deixa eu te ajudar aqui, que ela é em formato de adesivo. A tua vai ser a 015 aí. Teve já muita figurinha por lá todo ano, né? Tem, né? Todo ano tem a revista, né? Aqui, deixa eu te passar. O Thiago vai até pegar aqui a imagem pra gente, ó. É isso, a 015. É do nosso querido Wellington. Muita história no futebol, muita história de vida, uma história fantástica, né, Wellington? Que bacana a tua história. Igual o pescador agora, só contando história. Não, mas é a história daquilo que você construiu, né? Tá aí, ó, bacana. Bom, você participando aí junto do podcast, eu quero te agradecer por ter vindo, por ter desprendido tempo, tá aqui outras personalidades aqui de Rio Preto, não só do futebol, mas de outras modalidades também. Então, para mim aqui do nosso podcast, é uma singela homenagem para vocês que fizeram e fazem tanto pelo esporte. Não, obrigado, né, pela oportunidade, parabenizar a você e a toda a sua equipe pelo programa, né, porque, cara, isso daqui além de prazeroso para a gente, né, a gente indiretamente poder incentivar outras pessoas, né, poder ajudar outras pessoas. Então, isso a vocês aqui da equipe, parabenizar. Tomara que continue com esse sucesso, tomara que passe por aqui muitas personalidades e que esse programa tenha uma vida muito longa. Essas aqui são suas, ó. Obrigado. Isso, tá? Vou guardar com muito carinho. Isso, as figurinhas aí. E a tua camisa, você viu, ó, eu parei de usar porque ela desgastou com o tempo, mas tá guardadinha, ó. Essa camisa do Málaga aqui, vou mostrar de novo aí pro pessoal, ó. Camisa do Wellington, de muita história aí no futebol espanhol. Mais de 200 partidas, né, Wellington? A gente estava fazendo as contas, quase 300, né? Pelo Málaga, pelo primeira divisão, 217. Pelo Málaga, 285 e na primeira divisão, 217. É muita coisa, se a gente levar em consideração nos dias de hoje, bastante. Que os jogadores quase não ficam nos times, né? Então. Eu fui, acho que o primeiro jogador que ficou 10 anos consecutivos no clube. Teve outros que saíram e voltaram, né? Tem mais anos, mas a consecutiva acho que eu sou o único. Que história bacana. Mais uma vez, muito obrigado. E parabéns pela trajetória, pela história. Eu que agradeço.
Bom, o Pode Colar de hoje vai chegando ao seu final com essa história fantástica aqui do Wellington, falando tudo a respeito da carreira dele de futebol, uma lição de vida para quem de repente quer começar esse sonho, porque aqui no nosso podcast é isso, a história de sonhos que se tornaram realidade. E o Wellington tinha esse sonho que se tornou mais do que real e hoje ainda continuando agora como treinador, podendo passar isso para outras gerações, para outras pessoas, para futuros atletas, para esportistas. E o Pode Colar, eu lembro mais uma vez, tem aqui o oferecimento, patrocínio do Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram jornalismo e publicidade e propaganda, para você também ser aluno agora em 2023. Dá tempo ainda, hein? As aulas estão apenas começando. Você também pode ter a sua transferência facilitada e matrículas com até 70% de desconto. Então seja aluno Unirp em 2023. E também aqui o nosso podcast, para você se inscrever no nosso canal no YouTube, o Pode Colar Podcast. Você vai lá, se inscreve, acompanha esse episódio que nós tivemos aqui, a presença do Wellington, como tantos outros que já passaram aqui em nossos estúdios. Também as redes sociais, o Instagram, para você nos seguir e acompanhar os cortes, as chamadas e todas as novidades do esporte, e também as plataformas digitais, o Deezer, o Spotify e o Amazon Music. Nós voltamos na próxima semana, com agradecimento especial também aqui ao nosso querido Thiago Serafim, nosso cinegrafista, ao Cristiano Abraão, o nosso editor de imagens, a Vanusa Carvalho, nossa social media, ao William Castro, o nosso querido designer que montou esse álbum bem bacana, que tem feito muito sucesso com as personalidades que passam por aqui, e ao nosso querido Ronaldo Atilano. Nós voltamos semana que vem com uma nova história, um novo personagem aqui no Pode Colar. Grande abraço e até lá.